Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar das imagens na igreja, tá? O texto que eu vou ler hoje está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 35, tá? Aqui diz pelo seguinte: a construção do templo de Salomão. No Debe, ele fez 2 querubins de oliveira selvagem. Ele tinha 10 covados de altura. Uma asa do querubins tinha 5 covados. E a outra asa dos querubins também tinha 5 covados. Ou seja, de uma extremidade na outra das asas havia a distância de 10 covados. O segundo querubim tinha também 10 covados. Ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. A altura de um querubim era de 10 covados e a asa também era. E essa também era a altura do outro. Colocou os querubins no meio da sala interior e tinha as asas estendidas, de sorte que a asa de um tocava a uma parede e a asa do outro tocava a outra parede. E suas asas se tocavam uma na outra, no meio da sala. Revestiu-se de ouro os querubins, e em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo, no interior e no exterior. Ele fez a porta, do Debe com vigas de madeira de oliveira selvagem, e seus enquadramentos tinha 5 argolas. Os 2 batentes era o de oliveira selvagem. Mandou esculpir neles figura de querubins, palmeiras e flores, e cobriu as de ouro. Mandou cobrir de ouro os querubins e as palmeiras. Da mesma forma, para a porta do templo fez vigas de madeira de oliveira selvagem, e seu enquadramento tinha 4 ângulas. Os 2 batentes era de cipreste, tanto um como os outros, e tinha painéis giratórios, e mandou esculpir neles querubins, palmeira e flores, querubins de palmeira e flores, e revestiu-os de ouro ajustado sobre as esculturas. Então aqui, gente, isso aqui não foi o homem que inventou. Eu quero que vocês peguem a Bíblia, porque não é só aí aonde eu li que fala. Vocês voltam lá em Êxodo, começa do capítulo 25 até o capítulo 37. Lá fala da construção do santuário que Deus mandou Moisés fazer. E Deus ensinou ele passo a passo, mandou esculpir, fazer imagem, dos querubins, que é os anjos, e colocou em toda parte do santuário, tá? Lá vocês vão ver até a arrumação do sacerdote, que hoje os padres, os bispos, e os presbíteros que usa. Até a arrumação da mesa, tudo, as peças que vai em riba da mesa, que são usadas até hoje, O vestuário dos padres vem de lá dessa época. Então quem quiser entender melhor a origem da arrumação da nossa igreja, vem de lá do santuário de Moisés. Então vocês pegam a Bíblia,
ler do capítulo 25 até o capítulo 37, que vocês vão ver lá toda essa arrumação e Deus mandando colocar essas imagens no santuário, tanto de Moisés como o santuário que eu li agora, o templo que Salomão construiu para fazer a vontade de Deus. Ou seja, é preciso, né, as pessoas precisam ler a Bíblia e prestar assunto qual é o tipo de imagem que Deus está proibindo. Qual é o tipo de imagem que Deus está proibindo? É porque a pessoa fazia uma escultura e largava Deus para um lado. Tá? O Deus dele era aquela escultura, igual aconteceu no Egito, que tinha 8 deuses. Deus do vento, Deus do fogo, Deus da chuva, Deus do ar, Deus não sei de quê. Era 8 deuses lá. E o Deus verdadeiro mesmo, ele era contra. Então, dessa forma é que Deus proíbe e vira a idolatria quando você vira contra o Deus de Abraão. Tá? Então, mas aí no santuário tem as imagens, igual tem hoje na igreja, mas nós não prestamos culto para as imagens, nós prestamos culto a Deus. Pode ver quem assiste, quem já assistiu a missa e prestou assunto, que é a celebração da Santa Ceia de Jesus, pode prestar assunto que toda a missa tem parte do Evangelho, parte do Antigo Testamento e parte das cartas que foram escritas, né? Tanto de Atos, como Coríntios, como Romanos, Efésios, Hebreus, enfim. São, final de semana, 2 leituras, um salmo e um evangelho. Meio de semana, uma leitura, um salmo e um evangelho. E toda a celebração é voltada para Jesus. As pessoas não procuram entender. Nós comemoramos dia de pessoas que foram santos. Nós comemoramos. Tá? Então, para nós é uma honra quando a pessoa alcança a santidade. Né? A gente tem alegria em saber disso. Né? E as pessoas que não tomam conhecimento abandonam o povo de Deus, como eu disse no vídeo passado, que o povo de Deus é só um. Aí teve pessoas que interpretou mal, disse, mas Deus não tem extinção. Não, ele não tem. Todo aquele que quiser seguir Jesus Cristo tem que se unir a esse povo. Tá? E eu mostrei no vídeo passado a origem desse povo. Tá? Eu quero até pedir desculpa que no vídeo passado eu fui falar, eu fiz 100 de Noé e falei, voltei o mesmo nome do filho de Adão, o Sete. Tá? Então tem a descendência de Sete até o filho 100 de Noé e começa outra descendência que vem do filho de Noé, que vem Abraão. Tá? Que é dessa descendência. Então, o povo de Deus, quando você presta assunto na Bíblia, não tem extinção, não tem divisão. Tá? Deus não extingue ninguém, ele quer acolher todo mundo, mas aquela pessoa que quer acolher Deus, que quer Deus do lado dele, tem que unir esse povo. Não existe 2 povos, 3 povos, 4.000 povos igual está hoje. Não existe. Tá? Então o que está acontecendo? As pessoas foram na ideia de Lutero, porque Lutero protestou contra essas coisas, e o que aconteceu? Todo mundo caiu na ideia de Lutero. E o que acontece? Pega o caminho errado, se perde. Tá? Que hoje são mais de 4.000 crenças. Tá certo? Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. O único povo de Deus é um só, ele não divide. Inclusive a Bíblia deixa claro isso. Tá? A Bíblia deixa claro isso. Não tem divisão no povo de Deus. O povo de Deus é um só. E esse povo tem chefe. Tá? Esse povo ele começa de lá do tempo profético e vem representando. Né? Então, o povo de Deus usa a imagem. Tá? Eu quero refletir isso para vocês. Nós não cometemos idolatria, nós não prestamos culto à imagem. Nós temos a imagem igual você tem a imagem de pessoas que são seu amigo, que são seu pai, que são seu parente. Você tem a imagem desse povo. Tá? Então o que acontece? Mas é a imagem de pessoas que já morreu. O que aconteceu se a pessoa quando morre não tem significância nenhuma, né? O que aconteceu
com um morto que jogou na cova de Eliseu, que estava só os ossos. Eliseu intercedeu depois de morto, depois de muitos anos, intercedeu e deu vida àquele morto. Que o povo, com medo, da hora que ia sepultar o morto, pegou e jogou dentro do buraco lá. Né? Jogou dentro do buraco. O que aconteceu? O morto viveu. Então, toda pessoa que faz a vontade de Deus, ele pode sim interceder por nós. Ele pode sim. Os apóstolos, quando morreram, era puro, era santo. Isso dito pelo próprio Jesus, vocês estão puros. Lá no capítulo 13 do Evangelho de São João, no lava-pé. Quando Pedro refugou que Jesus não podia lavar os pés dele, o que Jesus disse? Se você não aceitou lavar teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. E Pedro disse, não, Senhor, não lava só meus pés, mas me lava o corpo todo. E Jesus disse, só precisa os pés, o resto está puro. Tá? Então, puro, gente, é quando nós alcançamos a santidade. Tá? O povo de Deus caminha nesse caminho. Está todo mundo certo? Não. Mas a igreja foi criada para isso. Para nos educar na fé e ensinar o caminho de Cristo. Então Jesus deixou isso muito bem encaminhado. Deixou quem ensinava nós. Então, tem que ter muito cuidado. Pessoa que quer te instruir na Bíblia, sem ele ter passado por esse estudo, ele não tem a graça do Espírito Santo para te ensinar nada, se ele não passou pela mão desse povo instruído por Deus. Tá? Então, é como Jesus disse, um cego guia outro cego, vai cair dentro do buraco, todos dois. Por que ele disse isso? Pessoa que pega a Escritura Sagrada sem ter passado por estudo nenhum e quer guiar outra pessoa. Como é que ele vai guiar se ele não sabe nem para ele? Isso aqui não é tão simples. Por que a pessoa só tinha um livro na mão depois de estudado, que era concedido ele usar a Bíblia? Isso levava 2, 3 anos de estudo. Então, a pessoa tem que ter cuidado para não fazer confusão com isso aqui, ó. Tá entendendo? É preciso ler e prestar bem assunto. Então não se esqueça, o povo de Deus usa a imagem nos templos e hoje nas igrejas, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Me ajude, meus irmãos, a divulgar esse trabalho. Ative o sininho, escreve e me ajuda a levar essa palavra aos nossos irmãos que não têm conhecimento. Tá beleza? Um abraço a todos e Deus abençoe.